Bitcoin hoje dá uma porrada pra cima, dá uma porrada pra baixo e a gente fica doido, né? Pra onde afinal? Pra onde você quer ir, Bitcoin? Então hoje a gente vai entender o que está acontecendo e ver os possíveis movimentos que ele pode fazer no futuro. A gente vai também conversar se agora é o momento de compra ou se é o momento de venda. Então a gente dou as bem-vindas. Você está no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende o mercado de uma forma inteligente. E tá, temos um grupo no Telegram agora, primeiro link na descrição e tá no link ali nos comentários fixado pra você, tá? Então vamos bater um papo mais privado lá, galerinha, vamos trocar um papo interessante. Então vamos começar aqui. Primeiro, gráfico diário, que ele mostra pra gente que a gente sim estava em tendência de alta. Tivemos uma queda monstra aqui causado por o quê, né? Você que já sabe, essa queda foi causada pela liquidação de contratos futuros alavancados, pessoas que estavam esperando que o Bitcoin fosse para a lua, simplesmente veio, né, as exchanges, uma corretora aí, e botou uma grana, botando ela para baixo, tirando a grana do mercado, fazendo um movimento de venda e estopando a galera que estava querendo que o preço subisse. Então a gente teve um movimento em cascata somado com o desespero dos investidores achando que o preço simplesmente ia para zero. Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe e conhece do mercado é que depois de um movimento muito forte que a gente tem, temos lateralidade. Então, se a gente tem uma porrada muito forte para cima, a gente vai ter um período de lateralidade. Então, se a gente tem uma porrada muito forte para baixo, a gente tem um período de lateralidade como a gente está tendo. E se você não sabe por que isso acontece, simplesmente, né? Pessoas que já estavam sabendo, cientes que a nossa tendência era de alta, formando sempre fundos mais altos que os anteriores, eles enxergam um movimento de queda desse como uma oportunidade de compra. Então você aqui tem um range de lateralidade em que pessoas estão vendendo com medo do Bitcoin cair e pessoas estão comprando, aproveitando e achando que o Bitcoin está em promoção, num bom preço de compra. Então a gente vê essa guerra entre compra e venda. E o que interessa pra gente é quem vai ganhar no final, tá? A gente tem que analisar. E um indicador que mostra isso pra gente é o RSI. Então a gente vai dar uma olhada, interpretar da maneira nele hoje, tá? Enfim, temos aqui um movimento de lateralidade, mas eu quero que vocês entendam que, né, a gente gosta, a gente é muito interessante a gente sempre prestar atenção nas sombras. As sombras indicam que, né, quando o preço vem muito aqui embaixo, simplesmente pessoas enxergam o preço muito abaixo e compram na mesma hora. Então a gente tem um movimento de compra que faz o preço subir essa sombra inteira, formando, né, uma sombra de compra. Ou seja, pessoas que viram o preço aqui, compraram e levaram o preço para cima. A gente está vendo aqui um movimento de muita sombra no mercado aqui, você sabe, e quanto mais sombra, isso indica realmente que a força compradora ainda está ativa e pessoas estão aproveitando para fazer compras. Enquanto pessoas não pensam nem duas vezes para fazer vendas. Você vê que a sombra de venda aqui, né? A sombra que pessoas veem um preço acima e querem liquidar suas posições, vender suas posições com medo do mercado ir para zero e querer comprar mais barato. Acontece que elas nem esperam o preço subir muito e já começam a vender. Então você vê uma sombrinha menor em cima e uma sombra maior embaixo. Isso indica já claramente pra gente que a força compradora está vitoriosa, apesar da gente estar fazendo fundos mais minimamente mais baixos que os anteriores. Está formando sim alguns pivôzinhos de baixa no gráfico diário, mas hoje a gente vai ter uma ideia melhor isso olhando no gráfico de 4 horas e de 1 hora, tendo um time frame maior no gráfico, tá? Ou menor, né? Na verdade, a gente vai pegar uma visão mais de dentro do mercado. Agora, vamos pular para o de 4 horas. Ou seja, né, o que, que a gente tem? Vamos analisar as sombras e a gente vê que hoje, né, tivemos um movimento muito forte de alta e muito forte de baixa. Então o preço simplesmente deve ter sido uma liquidação instantânea ali de algumas pessoas alavancadas. Então, é normal que a gente tenha um candle desse, não indica nenhum motivo de desespero, até porque ele subiu, voltou e está no mesmo lugar. Então não há motivo de preocupação nesse movimento. É um movimento normal do mercado, assim como teve aqui, mas ali foi somado com o desespero do mercado. Então você tem muitas pessoas realmente desesperadas, liquidação de pessoas alavancadas, então você vai ter um movimento muito mais forte direcionado. Não foi o caso aqui, tá? Então sem desespero. Eu sei que você, se você fica vendo o gráfico 24 horas, você vê isso aqui subindo igual doido, depois vê descendo igual doido, você, na hora você desiste do Bitcoin e cansa, né? Cansei, não quero mais saber. Então, relaxa, não se preocupa. Vamos entender o que está acontecendo. E no gráfico de 4 horas é interessante a gente fazer e marcar alguns pontos, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que, olha isso aqui, né, gente?
Vamos prestar mais atenção que isso aqui é claramente um movimento projetado de alta. A gente sim estava com um movimento projetado de alta, num canal de alta. Se você não sabe o que é um canal de alta, ele é bem, né? O nome dele já diz tudo, mas você tem uma LTA, né, em cima, que é uma linha de tendência de alta em cima e uma linha de tendência de alta embaixo. Então você vai ter em cima isso aqui agindo como uma resistência para o preço e isto aqui agindo como um suporte para o preço. Então você vai ter uma resistência e suporte. Então você vai fazendo isso e formando um canal e direcionando o preço para uma direção, tá? Enfim, você sabe que em algum momento, quanto mais a gente vai testando a resistência, testamos aqui, testamos aqui, testamos aqui, alguma hora ela teria que romper para algum lado, já que ela foi testada uma, duas, três, quatro, cinco, então ela foi testada mais vezes abaixo, ou seja, né, a gente teve uma facilidade muito monstra de simplesmente varar e descer o máximo que a gente pôde ali por conta dessa alavancagem excessiva de pessoas apostando em alta, tá? Então, sempre o movimento, quando ele testa muitas resistências, muitos suportes, é capaz de, em algum momento, quanto mais suscetível ele de romper aquele lugar e para o movimento de alta ou baixa e reverter um pouco a tendência no curto prazo. Então, não se desespere, você tem que entender. E a gente sabe que mesmo que a tendência se reverta, né, a gente tem uma reversão de tendência para baixo aqui no curto prazo, a gente tem que entender que pode ser uma acumulação, pode ser uma distribuição, mas tudo aponta que temos aqui uma acumulação. Pessoas estão aproveitando para fazer compras nesse momento, tá bom? Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que, se você pegar aqui, a gente vai ver que nós estamos, tá? Você pode considerar isso como uma cunha de alta, né? Você tem uma cunha aqui que ela vai pressionando o preço cada vez mais até o movimento e ela não aguenta mais e vai para um lado que é geralmente para cima. As chances maiores são para cima, pode ir para baixo. Todo mercado tem alguma possibilidade, né, de fazer. Não é porque você viu uma figura dessa que você leu num livro, viu no site que sempre vai subir que, cara, isso não existe. O mercado é imprevisível, a gente não sabe, né? Então ninguém esperava uma porrada tão forte, né? Algumas pessoas realmente poderiam esperar uma quedinha aqui logo para recuperar e fazer o reteste dessa região ali e virou uma resistência, tá? Mas acontece que nem fez teste não, foi desceu direto, então não tem como você prever nada nesse mercado, senão você estaria rico, a gente estaria milionário aqui, tá? Enfim, a gente sabe que o preço ele está se esmagando aqui e a gente está tendo uma tendência de baixa no curto prazo, no médio prazo ali, né, e se estendendo ao diário, mas a gente sabe que em algum momento ela tende a romper para cima. E o que a gente pode usar para confirmar essa teoria e para a gente ter mais certeza em aumentar as probabilidades disso aqui ser verdade? Então a gente pode usar o RSI. O RSI indica, né, que a gente tem dois lados da força, a força compradora e a força vendedora. A gente tem um ponto 50 como ponto de meio termo entre a força vendedora. Nesse ponto, você tem um equilíbrio entre as forças. O preço não tem tendência definida, não tem lado vencedor, simplesmente os compradores e vendedores estão mantendo o preço na mesma área, fazendo uma lateralidade, tá? Enfim, se a gente vê o preço vindo muito abruptamente de cima para baixo, uma palavra chique, né? Então a gente vai ter um movimento aqui que realmente a força vendedora puxou o preço para baixo. Então a gente realmente vai ter uma perda da força compradora aqui, simplesmente levando a gente para baixo, entrando numa região chamada de sobrevenda. Quando a gente está abaixo dessa região, a gente tem uma região de sobrevenda, e quando a gente está acima dessa região, a gente está numa região de sobrecompra, tá? Onde que a compra está muito grande, muito excessiva, e é capaz de a gente ter uma correção em breve, mas que nada indica que vamos para baixo. Pode ser uma correção para acabar a tendência, pode ser uma correção para o preço continuar subindo, não tem como saber, tá? Mas a gente está vendo aqui o seguinte, né? O interessante, a gente está vendo, se a gente for analisar o fundo do RSI, a gente está vendo fundos maiores, fundos ascendentes, né? Um fundo aqui, tá meio difícil de enxergar ali, um fundo aqui e um fundo aqui. Ou seja, temos fundos mais altos que os anteriores. Então a gente vai estar tendo aqui uma LTA no RSI, enquanto no nosso gráfico de 4 horas temos uma LTB, ou seja, temos aqui um fenômeno chamado divergência, né? Você sabe que o preço está vindo para baixo, mas ao mesmo tempo você tem o RSI subindo. Então a gente tem que interpretar esse RSI para ver o que ele está indicando para a gente. E é o seguinte, tá? Se a gente tem um RSI fazendo fundos ascendentes, a gente está tendo o que? Força compradora. A gente sabe que quando o preço começa a subir, o RSI começa a subir, a gente está tendo, né, uma manifestação da força compradora. A força compradora está ganhando seu espaço até ela chegar aqui acima da região 50 e já demonstrar uma vitória no mercado, tá?
enquanto a gente estiver abaixo dessa região, a gente sim vai ter tendência de baixa no macro, mas ao mesmo tempo a gente, toda vez que a gente vê o preço subindo muito forte, o RSI, perdão, tá? Subindo de alguma forma muito forte, a gente pode esperar que realmente pode ser o início de uma reversão de tendência em que os touros, né, as pessoas compradas, estão realmente dando mais força para o mercado subir. Então a gente tem essa característica aqui no RSI, em que fundos mais altos que os anteriores indica para a gente que a força compradora está empurrando cada vez mais tomando mais espaço no mercado, empurrando o preço mais para cima, apesar que ele não tá. Então ele deveria sim dar mais força ao sinalizar, né, que estamos subindo no RSI. Indica que temos uma crescente força compradora no mercado, a gente deveria ver um reflexo disso no preço, e não é o que a gente está vendo, a gente está vendo o preço descendo, enquanto a força compradora está crescendo. Então, pode ser um indício aí de uma reversão de tendência em breve em que essa divergência pode se concretizar e a gente vê o preço subindo e formando, já iniciando uma convergência, né? A gente começar a ver o RSI subindo e o preço subindo como deveria ser. Então, se você tem se você está perdendo força no RSI aqui, você deve entender que o preço também está descendo. Então é o que aconteceu aqui. Aqui não temos divergência, mas quando a gente vê, né, que o preço está descendo e o RSI subindo, calma aí, cara. A força compradora está subindo e o preço não. Então tá muito estranho isso aqui. Isso indica pra gente, né, se você acabar para parar para entender o que está acontecendo, você pode pensar assim que a força compradora está muita gente ali está aproveitando essa situação de queda do Bitcoin para fazer suas compras. Então elas estão realmente aproveitando de todas as formas possíveis fazer essas compras em possíveis fundos do Bitcoin. Isso indica para a gente que realmente a gente está tendo uma força compradora muito interessante no mercado. Ou seja, temos algum indício que vamos subir? Sim, pode subir? Pode. Pode cair? Pode também. Então a gente não consegue saber para onde vai o mercado aqui, mas indica pra gente, a gente vem conversando que parece que estamos tendo uma região de acumulação. Pessoas estão aproveitando essa lateralidade, essa queda do Bitcoin para fazer compras simples. E a gente pode ver um reflexo disso, né, com o RSI indicando uma divergência. Então, esse é um ponto muito interessante para a gente analisar. E por isso que o RSI é tão importante, né? Muitas pessoas simplesmente ignoram o RSI, mas eu acho de extrema importância porque ele indica o comportamento do mercado em questão de força compradora e vendedora. Isso aí é crucial. Então, cara, olhos atentos, a gente sempre tem que entender que tudo é possível. Então, mas isso aqui fortalece cada vez mais nossa teoria que possivelmente podemos nos recuperar dessa queda e isso voltar à nossa tendência de alta, indo em direção ao famoso, né, ao nosso famoso topo histórico anterior, que foi nos 65 mil dólares, rumo a só Deus sabe aí, muito acima, tá? Então, vamos dar uma olhada no de uma hora. A gente viu, né, aqui foi claramente, a gente tem uma visão muito mais clara da lateralidade que nós estamos tendo no momento aqui, sempre nesse range aqui, entre os 48 ali e entre os 44. E um ponto muito importante que eu quero que vocês, né, você que já acompanha a gente, você já tá ligado, que é o que, né? Simplesmente, vamos no gráfico de 4 horas, a gente tem uma visão melhor aqui. E é o seguinte, tá? Esse gráfico aqui tá perfeito. A gente tem o fundo sendo formado aqui. E olha só, né? A gente tem dois fundos formados, como a gente estava falando, né? Que em um momento o preço ele ia dar uma queda, dar uma assustada nas pessoas. E a gente teria o seguinte, né? Uma formação de um fundo mais baixo que o anterior, indicando pra gente, né, um pivô de baixa, indicando pra gente tendência de baixa. Mas acontece que a gente pode nesse momento ter um bear trap, né, uma armadilha para os ursos, ou seja, as pessoas realmente acham que o Bitcoin, por estar fazendo um pivô de baixa, pode indicar que a gente vai para zero. Então as pessoas realmente entram fortes na teoria que o mercado vai cair. E é quando as instituições que estão aproveitando para fazer compra nessas sombras aqui usam e entram com seu dinheiro, levando o mercado para cima e dando na cara das pessoas que estão querendo que o preço abaixe e fazendo a mesma história que a gente teve nesse momento aqui, que foi de liquidação. Pessoas estavam apostando que o Bitcoin ia subir e foram liquidadas com seus stops aqui. Então pode ter um movimento contrário, em que pessoas esperam o mercado cair e vão botando seus stops aqui, forçando o preço a vir para cima aqui por conta das instituições e das exchanges, tá? Então, o fundamento do Bitcoin se permanece o mesmo, a gente tem que prestar muita atenção
nos sinais gráficos e na força do RSI que ele mostra pra gente. Agora, vamos continuar aqui. A gente tem essa reta que ela indica, né? Simplesmente o preço fazendo uma resistência não, perdão, tá? Suporte não deixando nessa região o preço descer abaixo dos 44, isso é muito importante porque ele vai de confluência com esses outros dois fundos aqui e também com este outro fundo que você for reparar aqui. Ou seja, né, a gente tem um preço realmente, se a gente for de confluência, tem mais este fundo e tem este topo aqui. Ou seja, a gente tem uma área muito bem protegida historicamente aqui desde, vamos lá, 8 de janeiro a gente tem uma região protegida e formada pelo mercado. Eu quero que você entenda a importância dessa região, porque a partir do momento que a gente tem uma resistência para o preço não virar acima, no momento que a gente rompe essa resistência vira suporte. Agora, essa região que era empecilho para o preço subir, agora vai ser uma região que vai sustentar o preço para não vir abaixo. Ou seja, é muito importante a gente se manter acima dos 44 mil, tá? E é o que a gente está fazendo, isso me dá mais esperanças que a gente possa subir, mas a gente entende que o mercado sim pode vir para baixo. E se a gente perder os 44, Douglas, para onde a gente pode ir? Então a gente pode vir aqui buscar os 42, depois dos 42 buscar este fundo aqui nos 38, e a partir dos 38 a gente começa a ficar mais preocupado, porque, né, vamos usar um famoso indicador que a gente tem aqui, muito conhecido, que é Fibonacci, né? A retração de Fibonacci. Ele vai te dizer qual é a porcentagem de retração que o preço pode fazer. Então a gente tem nível de 38%, ou seja, o preço vai vir do topo e descer 38%, tendo 38% de retração. Se ele vir mais abaixo, vai ter 50% de retração e mais abaixo 62% de retração. Então, o interessante para a gente é se manter principalmente acima dos 44 e não deixar ele perder de forma nenhuma os 42, tá? Para a gente ter uma alta saudável, usando isso aqui só como uma correção e oportunidade para fazer novas compras. Agora, se o preço vir mais abaixo, a gente começa a ficar preocupado, né? A partir desse momento aqui, a gente realmente tem que ficar ligar o alerta e ficar esperto e procurar alguns sinais no mercado que ele possa vir descer e cancelar essa tendência de alta que a gente estava tendo nesse momento, que por enquanto não está sendo botada em risco por conta desta queda aqui, tá? Por isso que a gente conta 38% da retração de Fibonacci como um ponto saudável para ele formar um pivô de alta no longo prazo, né? Mas o que seria um pivô de alta? A gente poderia encarar este momento aqui como uma onda de alta, uma ondinha de alta, e isso aqui como, né, simplesmente uma onda de correção formando um fundo para a gente voltar a subir e continuar nossa tendência de alta, tá? Então a gente sempre vai ter fundos sendo formados, e aí, se a gente olhar numa visão mais macro de longe, a gente vai ter essa ideia aqui de simplesmente uma onda de alta sendo formada rumo ao nosso topo histórico anterior, tá? Então não se preocupe, fique tranquilo, não se preocupe à toa. Nada indica pra gente que a gente vai derreter, né? O preço realmente numa lateralidade, ele vai ficar brincando com o seu coração, subindo, descendo. Então não olhe o gráfico o dia inteiro, acompanhe nossa análise e entenda o que está acontecendo para não gastar o seu cérebro se preocupando à toa, né? Então esse é o mais importante, não adianta você se desgastar por uma coisa que você não vai mudar a questão de você sempre ter candles vermelhos no gráfico, você não vai mudar que o mercado trabalha em ondas, você não vai mudar isso de forma nenhuma porque é um movimento natural. Então não se preocupe com isso, né? Foque nos estudos, entenda o mercado, como é que funciona, isso você faz aqui. Então se inscreve aí se você quer realmente acompanhar, entender como é que o mercado funciona, tá? Todo dia análise, sábado, domingo, análise de altcoins para você, entregando informações privilegiadas para você já ficar sabendo o que um projeto faz. Então deixe o seu like se for útil para você esse vídeo, se inscreve no nosso canal e tem o nosso grupo do Telegram. Primeiro link na descrição e também o link fixado nos comentários, tá? Então eu te vejo amanhã na nossa próxima análise, que vai ser uma análise fundamentalista pra gente realmente ver se os fundamentos permanecem os mesmos do Bitcoin, tá? Então um grande abraço e tamo junto!